1945, um ano que mudaria para sempre o destino do Japão. A nação que, ainda ontem, sonhava com o domínio sobre toda a Ásia, jazia agora em ruínas sob o peso das bombas americanas. O exército imperial, que outrora instilava o terror nos seus vizinhos, deixou de existir com uma assinatura a bordo do couraçado Missouri. Mas a humilhação mais profunda ainda estava para vir. Agora, a sua própria terra seria defendida por tanques estrangeiros, com estrelas brancas estampadas na blindagem. Ninguém, naquela altura, poderia imaginar que passariam apenas 20 anos, e esta nação espezinhada criaria uma máquina de combate que, com as suas capacidades incríveis, deixaria os generais soviéticos nervosos. A ocupação americana durou até 1952. Durante todo esse tempo, os japoneses foram proibidos de ter o seu próprio exército. A Constituição, escrita sob o ditado de Washington, renunciava perpetuamente à guerra como instrumento de política de Estado. Mas a Guerra Fria rapidamente arrumou as peças no tabuleiro, quando, em junho de 1950, os tanques norte-coreanos T-34 cruzaram o paralelo 38 e avançaram para sul. Os americanos perceberam que precisavam de um aliado fiável na região. E esse aliado teria de ser o Japão, o inimigo derrotado de ontem. Já em 1954, surgiram as Forças de Autodefesa do Japão, um exército que formalmente não era um exército. Os americanos partilharam generosamente o seu equipamento militar, e os tanquistas japoneses receberam várias centenas de tanques leves Chaffee e cerca de 250 Shermans médios, da modificação M4, A3 e 8. Eram máquinas testadas, veteranas da Segunda Guerra Mundial, fiáveis e robustas. Parecia mais do que suficiente para um país que, até há pouco, combatia com veículos obsoletos, de blindagem fina e canhões fracos. Contudo, os militares japoneses descobriram rapidamente um problema grave. O seu país não são as planícies europeias nem as pradarias americanas. 80% das ilhas japonesas são cobertas por montanhas, rasgadas por desfiladeiros e vales fluviais. Os Shermans, que se tinham saído tão bem na Normandia, aqui, transformavam-se em tartarugas desajeitadas. Atolavam-se em subidas íngremes, patinavam em estradas de montanhalmente crítica na ilha de Hokkaido, a mais setentrional das ilhas principais, onde uma invasão soviética era considerada o cenário mais provável. Os Chaffees, mais leves, lidavam com o relevo japonês muito melhor, graças ao seu menor peso e a uma suspensão mais adequada. Os tanquistas japoneses adoravam estas máquinas pela sua manobrabilidade. No entanto, a guerra na Coreia ensinou uma lição brutal. O canhão de 75 mm do Chaffee era impotente contra os T-34-85 soviéticos. Os americanos sofreram perdas terríveis nos primeiros meses etamente e compreenderam que precisavam de algo fundamentalmente novo. Assim nasceu uma doutrina de tanques singularmente japonesa. A máquina teria de ser suficientemente leve para conquistar as suas próprias montanhas antes de poder enfrentar o inimigo. A geografia, mais do que qualquer general, acabaria por ditar as regras da guerra que nunca chegou. Nas cinzas de um império, uma nova nação erguia-se, acorrentada pela paz, mas assombrada pelo espectro de uma nova guerra. O Japão do pós-guerra, uma nação desmilitarizada por decreto, encontrava-se na linha da frente de um conflito gelado. Do outro lado do mar, a União Soviética acumulava divisões blindadas numa escala assustadora. Para defender as suas ilhas, o Japão precisava de um guardião de aço, um tanque, mas não um tanque qualquer. O desafio era monumental. As ilhas japonesas são uma fortaleza natural de montanhas escarpadas e rios sinuosos. Um tanque pesado, ao estilo europeu ou americano, seria um gigante aprisionado em vales estreitos e pontes frágeis. A força de autodefesa terrestre do Japão
necessitava de uma arma que fosse leve o suficiente para atravessar este terreno implacável, mas suficientemente poderosa para perfurar a blindagem dos tanques médios e pesados soviéticos que poderiam, um dia, desembarcar nas suas praias. Os engenheiros japoneses olharam para os seus homólogos europeus em busca de inspiração. Na Alemanha, nascia o Leopard 1, em França, o AMX-30. Ambas as máquinas partiam de uma premissa radical para a época. Na era dos mísseis antitanque, a blindagem pesada tornara-se um fardo, não uma vantagem. A sobrevivência, argumentavam eles, residia na velocidade e no poder de fogo. Uma filosofia que ressoava profundamente com as necessidades japonesas. Contudo, a esta doutrina, eles adicionariam o seu próprio toque, um elemento nascido da sua geografia única: a capacidade de lutar nas montanhas como nenhum outro tanque no mundo. O primeiro passo nesta jornada foi o tipo 61, introduzido no ano de 1961. Foi uma tentativa honesta de criar uma máquina autóctone, armada com um canhão de 90 mm e com uma massa relativamente contida de 35 toneladas. Para os padrões da década de 50, parecia um projeto perfeitamente adequado. O problema, no entanto, foi o tempo. O seu desenvolvimento arrastou-se por tanto tempo que, quando a produção em série finalmente começou, o mundo já tinha mudado. As forças blindadas soviéticas já estavam a receber o formidável T-55 e preparavam-se para a introdução em massa do T-62. O tanque japonês nascera obsoleto, uma verdade amarga que os militares compreendiam perfeitamente. Assim, em 1965, o comando japonês tomou uma decisão audaciosa. Chega de modernizações. Chega de remendos no envelhecido tipo 61. Era necessária uma máquina completamente nova. Houve vozes que sugeriram uma solução mais simples: montar um canhão mais potente, de 105 mm, no chassi antigo, e dar o assunto por encerrado. Mas os engenheiros sabiam que uma reparação cosmética não resolveria o problema fundamental. A União Soviética expandia o seu poderio blindado a uma velocidade vertiginosa. Para enfrentar essa ameaça, era preciso algo revolucionário. O trabalho nos componentes individuais do futuro tanque começou ainda antes, no início dos anos 60. Os japoneses agiram com uma precisão metódica, uma paciência que é, em si, uma virtude nacional. Em vez de tentarem criar o tanque de uma só vez, concentraram-se em 3 elementos-chave que tornariam a sua máquina única. O primeiro, e mais inovador, foi a suspensão hidropneumática. A investigação começou em 1961. O segundo foi um motor potente, com 700 cavalos de potência, cujo desenvolvimento deveria estar concluído em março de 1965. O terceiro elemento era o armamento principal, um canhão de 105 mm, cujos testes foram agendados para o período entre 1966 e 1967. Foi a suspensão hidropneumática que se tornou a verdadeira assinatura da engenharia de tanques japonesa. A ideia era, simultaneamente, simples e genial. Um tanque convencional tem uma distância fixa ao solo. Não se pode agachar para reduzir a sua silhueta, nem inclinar-se para a frente ou para trás para aumentar os ângulos de elevação ou depressão do seu canhão. Os engenheiros japoneses decidiram quebrar esta limitação fundamental. A sua suspensão permitia que a altura de cada roda de estrada fosse ajustada independentemente das outras. O tanque podia literalmente ajoelhar-se, colando a sua barriga ao chão para se esconder, ou erguer-se para superar um obstáculo. Mais do que um avanço técnico, era uma adaptação filosófica, uma máquina que se moldava à terra em vez de apenas passar por cima dela. Era a arma perfeita para um guerreiro que tinha de defender as suas montanhas sagradas. A sua silhueta era diferente de tudo o que existia. A máquina era capaz de se inclinar para a frente, para trás e até para os lados, como se fizesse uma reverência a um interlocutor invisível.
Para testar este sistema revolucionário, os engenheiros recorreram ao chassi de uma unidade de artilharia autopropulsada já existente, o Tipo 60. Era uma base fiável para uma ideia que beirava a ficção científica. Os experimentos prolongaram-se por anos, pois o mecanismo revelou-se de uma complexidade extraordinária. A hidráulica, o coração pulsante desta capacidade única, exigia ajustes de precisão micrométrica, vedações infalíveis e bombas de uma potência colossal. A mais ínfima fuga de fluido, uma única gota fora do seu circuito pressurizado, poderia inutilizar todo o sistema no momento mais crítico. Mas os japoneses, com uma tenacidade metódica, aperfeiçoaram o projeto, compreendendo a vantagem tática que esta dança mecânica lhes daria no campo de batalha. Com o armamento principal, a história tornou-se particularmente fascinante. Muitas fontes ocidentais ainda hoje insistem que os engenheiros japoneses simplesmente copiaram o célebre canhão britânico L-7, a peça que equipava a maioria dos tanques da NATO na época. Isto, no entanto, não corresponde à verdade. O canhão japonês, de facto, utilizava um tubo compatível com o L-7, uma decisão pragmática que permitia o uso de munições padrão da aliança. Mas o seu mecanismo de culatra, o sistema de controlo de recuo e os dispositivos de recuperação eram criações inteiramente autóctones. Na sua essência, a peça japonesa assemelhava-se mais à sua congênere americana M68 do que ao suposto original britânico. Este era um ponto de honra para a indústria de defesa do Japão. Queriam provar que eram capazes de criar armamento de vanguarda de forma independente e não apenas montar projetos alheios sob licença. Por volta de 1966, o canhão foi instalado numa torre de perfil estreito, especialmente desenhada, e os testes de fogo começaram. Os resultados superaram todas as expectativas. A precisão era cirúrgica, e o sistema de carregamento, meticulosamente desenhado, permitia uma cadência de tiro impressionante. Mas os engenheiros não pararam por aí. Equiparam o canhão com as mais recentes tecnologias da época, um telêmetro a laser e um computador balístico. O operador já não precisava de estimar a olho a distância até ao alvo ou de introduzir correções manuais para o vento e o movimento. A eletrônica fazia tudo por ele, multiplicando exponencialmente a probabilidade de um acerto logo no primeiro disparo. Em paralelo, trabalhava-se na unidade motriz. A Mitsubishi criou uma obra-prima da engenharia, um motor diesel de 10 cilindros, refrigerado a ar e com turbocompressor. Era um motor a 2 tempos, com um volume de trabalho de 21,5 litros, capaz de debitar 750 cavalos de potência. Para um tanque com uma massa a rondar as 40 toneladas, isto garantia uma relação peso-potência excepcional e, consequentemente, uma mobilidade soberba. A velocidade máxima em estrada deveria atingir os 53 km por hora, um número muito respeitável para sua era. No final da década de 60, todos os componentes-chave estavam prontos. Chegara o momento de unir a alma e o corpo desta nova máquina. Primeiro, os japoneses construíram uma bancada de testes de 35 toneladas, designada esse TT, na qual refinaram a interação entre a suspensão e tavam o conjunto completo de armamento e equipamento, permitindo avaliar o potencial de combate do futuro tanque em condições o mais próximas possível da realidade. Cada parafuso, cada solda, cada linha de código no computador balístico não era apenas parte de um veículo de combate. Era a manifestação de uma filosofia, a prova silenciosa de que a inovação não precisa de ser anunciada com estardalhaço. Por vezes, ela simplesmente inclina-se, ajusta a sua posição e prepara-se, em silêncio, para redefinir as regras do jogo. Os protótipos STB emergiram da prancheta para o aço exatamente como os seus criadores, os engenheiros japoneses, os haviam concebido. Uma síntese de forma e função, nascida das necessidades únicas de uma nação insular.
A sua massa de combate foi fixada em 38 toneladas, um equilíbrio delicado, pesado o suficiente para uma proteção séria, mas suficientemente leve para a topografia caprichosa e implacável do arquipélago japonês. No seu interior, uma tripulação de 4 homens, comandante, artilheiro, municiador e condutor. Cada um uma peça vital numa máquina de guerra altamente especializada. O casco e a torre foram forjados a partir de blindagem de aço laminado homogêneo. Foi uma decisão deliberada. Uma recusa consciente em experimentar com os materiais compósitos que começavam a surgir noutros cantos do globo. Os japoneses aderiam a uma teoria prevalecente na época, uma teoria nascida da nova e assustadora realidade do campo de batalha. Na era dos mísseis antitanque guiados, qualquer blindagem, por mais espessa que fosse, acabaria por ser penetrada. A sobrevivência, portanto, não residia na espessura do aço, mas na agilidade e na capacidade de atacar primeiro. Mobilidade e poder de fogo tornaram-se o novo credo. Contudo, isto não significava que a proteção do tanque fosse meramente simbólica. Longe disso. A secção frontal da torre, a sua face mais provável de encarar o inimigo, tinha 120 milímetros de espessura. As laterais da torre, 110 milímetros, e a traseira, 60. O tejadilho era protegido por uma placa de aço de 40 milímetros. O casco, no entanto, era blindado de forma mais modesta, com as laterais e a traseira a variarem entre 25 e 35 milímetros. Esta distribuição desigual de blindagem não era um defeito. Era um reflexo direto da doutrina tática japonesa. O STB não foi concebido para assaltos frontais em planícies abertas. Era um predador de emboscada, destinado a lutar a partir de posições ocultas, expondo ao inimigo apenas a sua projeção frontal mais resistente, a torre, enquanto o resto do seu corpo permanecia protegido pelas dobras do terreno. E era aqui, neste teatro de operações, que a verdadeira estrela do projeto entrava em cena: a suspensão hidropneumática. A altura ao solo da máquina era por defeito de 400 milímetros, mas, e aqui residia a magia, podia ser ajustada num intervalo de mais ou menos 200 milímetros. O tanque podia, com um silvo hidráulico, agachar-se reduzindo a sua silhueta para se tornar quase invisível, ou erguer-se para superar um obstáculo. Mas a sua principal vantagem era ainda mais subtil e revolucionária. Graças ao ajuste independente de cada lado, o veículo podia inclinar-se para a frente, para trás e para os lados. O ângulo de depressão padrão do seu canhão era de menos 6 graus e a elevação de mais 9. Para um tanque convencional, estes seriam valores fixos, imutáveis, mas o STB, ao inclinar todo o seu casco, podia aumentar drasticamente estes ângulos para uns impressionantes menos 12 graus de depressão e mais 15 de elevação. Na prática, isto traduzia-se em possibilidades táticas quase surreais. O tanque podia ocupar uma posição na encosta inversa de uma colina, expondo sobre a crista apenas a parte superior da sua torre e o canhão. Ao inclinar o casco para a frente, ganhava os graus extra de depressão necessários para atingir alvos embaixo, permanecendo praticamente invisível para o fogo de retorno. Após o disparo, a máquina recuava, desaparecendo completamente por trás da colina. Os tanquistas soviéticos, habituados à tática direta e brutal do punho de aço, teriam enfrentado um adversário que parecia surgir do nada, disparar com precisão letal e desvanecer-se como um fantasma. A sua mobilidade era ainda reforçada pelas suas lagartas largas, com 550 milímetros, que garantiam uma baixa pressão sobre o solo. O tanque movia-se com confiança através de arrozais lamacentos, praias arenosas e terrenos pantanosos, onde veículos mais pesados inevitavelmente ficariam atolados. Para uma nação insular, com uma infinidade de rios e riachos, esta capacidade era de importância crítica. O STB podia atravessar cursos de água aval com facilidade. Não era uma fortaleza rolante,
mas sim uma lâmina de aço, precisa e adaptável. Uma arma nascida não do desejo de dominar pela força bruta, mas de prevalecer através da inteligência e da harmonia com o ambiente. Era a encarnação em aço do princípio de que dominar o terreno é dominar a batalha. Nas profundezas da engenharia militar do pós-guerra, onde a sombra da derrota ainda pairava, o Japão procurava redefinir a sua identidade tecnológica. O resultado foi uma máquina de guerra que não era apenas funcional, mas uma obra de arte industrial. Para as suas operações mais audaciosas, estava equipado com um sistema de condução subaquática, permitindo-lhe atravessar rios e obstáculos de água com uma perícia quase anfíbia. No seu interior, o poder de fogo era imenso. A capacidade de munições era de impressionantes 50 projéteis, uma reserva considerável para qualquer confronto prolongado. A sua distribuição era uma coreografia letal de aço e pólvora, meticulosamente planeada. 28 projéteis repousavam na parte dianteira do casco, facilmente acessíveis. 7 estavam alojados sob o piso do compartimento de combate, uma reserva de emergência. Mais 9 encontravam-se no nicho traseiro da torre. Mas a verdadeira inovação residia nos 6 projéteis finais. Estes 6 estavam contidos num dispositivo especial de auxílio ao carregamento, um mecanismo de alimentação semiautomático do tipo tambor. Este coração mecânico bombeava munições para a culatra do canhão com uma velocidade espantosa, permitindo um disparo a cada 4 segundos, uma tempestade de fogo que podia suprimir qualquer inimigo, até o tambor se esvaziar. Depois disso, o ritmo caía drasticamente, e o carregador tinha de assumir o trabalho manualmente, a força humana a substituir a precisão da máquina num esforço frenético. O arsenal era versátil, um conjunto de ferramentas para cada tipo de ameaça. Contra blindagens pesadas, utilizava projéteis perfurantes subcalibrados L-28A1, com sabor descartável, adquiridos ao Reino Unido. Eram capazes de perfurar 240 milímetros de aço a uma distância de 1 quilômetro. Para destruir fortificações e infantaria, o tanque contava com projéteis de carga oca tipo 91 e projéteis explosivos de alto calibre tipo 75, ambos produzidos no Japão sob licença americana, análogos ao temível projétil M393. O cérebro da máquina era o seu sistema de controlo de tiro. Incluía uma mira ótica com ampliação variável, um telêmetro a laser de ponta e um computador balístico. O comandante, a partir da sua própria cúpula panorâmica com visão de 360 graus, podia identificar alvos, enquanto o artilheiro recebia os dados da distância automaticamente. O computador calculava então, por si só, todas as correções necessárias para o disparo. Para o combate noturno, estava equipado com dispositivos de observação e mira por infravermelhos, uma tecnologia que, nos anos 60, era considerada revolucionária. Os testes dos protótipos arrastaram-se por vários anos. Os engenheiros japoneses, com a sua lendária meticulosidade, verificaram cada componente, cada parafuso, identificando pontos fracos e introduzindo alterações constantes no projeto. No total, foram construídos 6 protótipos da série STB, e cada um deles era uma evolução do anterior, incorporando dezenas de melhorias. Em 1972, um dos protótipos foi finalmente revelado ao grande público. Os japoneses, habituados às silhuetas angulares e pragmáticas dos tanques americanos Sherman e Patton, ficaram paralisados de admiração. O novo tanque era radicalmente diferente de tudo o que já tinham visto. A sua torre aerodinâmica com contornos suaves, a silhueta baixa e predatória, as linhas fluidas do casco. A máquina parecia ter emergido das páginas de um romance de ficção científica. Os jornais celebravam o triunfo técnico da indústria japonesa, e os peritos militares elogiavam o design ponderado de cada detalhe. No entanto,
o caminho do protótipo à produção em série revelou-se traiçoeiro. Os engenheiros depararam-se com uma surpresa profundamente desagradável. O motor, que funcionara na perfeição nos testes controlados, começou a tornar-se caprichoso em condições de utilização intensiva. Os seus 750 cavalos de potência revelaram-se excessivos para a transmissão. Componentes específicos simplesmente não aguentavam a tensão. Após longa deliberação, foi tomada uma decisão pragmática. A potência do motor foi reduzida para 720 cavalos. A nova versão, designada 10Z F22WT, exibia uma fiabilidade muito superior, com uma perda quase insignificante na sua dinâmica. Foi uma lição de humildade e engenho. A verdadeira perfeição não reside na busca incessante por poder absoluto, mas na sabedoria de reconhecer os seus próprios limites e encontrar o equilíbrio perfeito entre a ambição e a realidade. O caminho para a perfeição é pavimentado com compromissos dolorosos. No altar da realidade fiscal e da viabilidade industrial, sacrifícios tiveram de ser feitos, e cada um deles foi uma ferida no orgulho dos seus criadores. O dispositivo de auxílio ao carregamento, uma maravilha mecânica que prometia uma cadência de tiro a cada 4 segundos, foi considerado demasiado caro e complexo para a produção em massa. Foi riscado dos planos. A tarefa hercúlea de alimentar o canhão recaiu inteiramente sobre os ombros de um homem, o carregador. A metralhadora antiaérea, controlada remotamente do interior da torre, uma sentinela de aço contra ameaças do céu, também foi vítima dos cortes orçamentais. Até a transmissão foi simplificada, deixando apenas uma única marcha atrás, onde antes existiam várias, limitando a agilidade tática da máquina em retirada. Cada uma destas decisões foi recebida com angústia pelos engenheiros. Eram concessões que diluíam a sua visão original. Mas não havia alternativa. O tanque, mesmo na sua forma mais austera, já estava a atingir um custo proibitivo. Em 1973, o projeto modificado, baseado no último protótipo, o STB-6, foi finalmente apresentado ao Alto Comando Militar para aprovação. A máquina foi oficialmente aceita em serviço sob a designação de Tipo 74. E foi então que ocorreu um episódio quase surreal. Um momento de vaidade política que ainda hoje é recordado com um misto de incredulidade e desprezo nos círculos militares japoneses. O ministro da Defesa em exercício, subitamente, exigiu que o novo tanque fosse batizado com seu nome. O político não tinha a menor ligação com o desenvolvimento do veículo, não participara nos testes, não financiara o projeto do seu próprio bolso. Ele simplesmente decidiu que o mais novo tanque do país deveria levar o seu nome para a história. Os engenheiros militares, homens que tinham dedicado mais de uma década das suas vidas a este projeto, ficaram furiosos. Felizmente, a ideia absurda não encontrou apoio, e o tanque manteve a sua designação numérica, um testemunho da sua função e não da vaidade de um homem. A produção em série arrancou nas instalações da Mitsubishi Heavy Industries em 1975. A montagem de um único tanque demorava vários meses e exigia uma perícia excepcional dos trabalhadores. Cada veículo era, na prática, montado à mão, com um ajuste meticuloso de cada componente. A suspensão hidropneumática, a joia da coroa do projeto, exigia uma atenção especial. O mais ínfimo defeito podia levar à falha de todo o sistema. O controle de qualidade era sem precedentes, mesmo para os exigentes padrões japoneses. Tudo isto, claro, refletiu-se no custo. O Tipo 74 custava ao Tesouro Nacional uma soma astronômica, excedendo em muito o preço dos seus análogos ocidentais. Para comparação, o Leopard 1 alemão era significativamente mais barato e produzido aos milhares. O Japão, exigiam explicações. Por que é que o país gastava tanto dinheiro num tanque quando podia simplesmente comprar equipamento aos seus aliados? A resposta dos militares foi firme.
Ter uma indústria de tanques própria era uma questão de segurança nacional e de independência tecnológica. A produção continuou durante 13 longos anos, até 1988. Durante este tempo, 893 tanques saíram da linha de montagem. Um número que pode parecer modesto para as potências continentais, mas que era imensamente significativo para uma nação insular como o Japão. Isto levantou uma questão inevitável. Onde estacionar quase 900 veículos de combate num território onde a maior parte do espaço é ocupado por montanhas e cidades? A resposta era simples, mas revelava a própria natureza da estratégia defensiva do Japão. O tanque não era uma ferramenta de conquista, mas um guardião. Um gigante de aço concebido não para atravessar continentes, mas para se entrincheirar e defender cada centímetro de uma terra que, pela sua própria geografia, parecia rejeitar a sua existência. Os tanques foram meticulosamente distribuídos pelas bases das 4 ilhas principais do Japão. Uma concentração particular, quase uma muralha de aço, foi estabelecida em Hokkaido, a fronteira norte, onde a sombra da União Soviética se projetava de forma mais ameaçadora. A ameaça de uma invasão soviética não era uma abstração estratégica. Era uma possibilidade palpável, um temor que ditava a doutrina militar do país. A conclusão do programa do tanque tipo 74 deveria ter sido um momento de triunfo nacional. Mas a alegria foi efêmera, rapidamente suplantada por uma consciência amarga e desconfortável. No exato momento em que o último tipo 74 saía das linhas de montagem, com o cheiro de tinta fresca e metal novo, ele já era, de forma irremediável, uma relíquia. Do outro lado do mar, a União Soviética produzia em massa o formidável T-72, uma besta de aço equipada com um poderoso canhão de 125 milímetros e protegida por uma blindagem compósita revolucionária. O canhão de 100 milímetros da máquina japonesa, antes considerado adequado viéticos, atravessavam a couraça do tipo 74 como se fosse papel. A história, com sua cruel ironia, repetia-se. Mais uma vez, os engenheiros e soldados japoneses recebiam uma máquina que já nascera obsoleta. Mas render-se à inferioridade tecnológica não estava no espírito do comando militar japonês. Recusando-se a aceitar este atraso, eles lançaram um ambicioso e abrangente programa de modernização. As primeiras 400 unidades que saíram da fábrica foram designadas como o modelo base. Eram veículos espartanos, equipados com o essencial, sem quaisquer melhorias, e pintados numa monótona cor caqui. A principal inovação foi a capacidade de disparar projéteis perfurantes de blindagem, estabilizados por aletas, com sabor descartável. Estas munições viajavam a velocidades muito superiores e perfuravam a blindagem com uma eficácia que os antigos projéteis de núcleo rotativo jamais poderiam alcançar. A modificação C, por sua vez, parecia uma mudança menor. A mesma máquina, mas com um novo esquema de camuflagem. O caqui monótono deu lugar a um padrão disruptivo. Poderia parecer um detalhe trivial, mas no terreno acidentado e densamente arborizado das ilhas japonesas, uma camuflagem adequada podia ser a diferença entre a vida e a morte para a tripulação. Manchas tricolores de tons verdes e castanhos quebravam a silhueta do tanque, dificultando a sua detecção tanto do ar como a longas distâncias. A modificação D trouxe mudanças ainda mais substanciais. O cano do canhão recebeu uma manga térmica, um invólucro isolante que protegia o metal do aquecimento irregular causado pela luz solar ou pelo choque térmico da chuva. Sem esta proteção, o cano podia deformar-se ligeiramente, um desvio ínfimo, mas suficiente para que os projéteis se desviassem do ponto de mira a longas distâncias. Com a instalação da manga térmica, a precisão dos disparos aumentou de forma notável. Gradualmente, todas as máquinas das séries iniciais foram atualizadas para o padrão da modificação D, tornando a frota, após alguns anos, mais ou menos homogênea. Mas os engenheiros não pararam por aí. As modificações E
F e G trouxeram melhorias cada vez mais sérias. Arados de minas foram instalados para abrir caminho em terrenos perigosos. Dispositivos de visão noturna de nova geração permitiam combater na escuridão total, transformando a noite numa aliada. Lançadores de granadas de fumo surgiram nas laterais da torre, capazes de criar instantaneamente uma cortina impenetrável para ocultar o tanque dos olhos do inimigo. Alguns veículos receberam blindagem espaçada, ecrãs externos projetados para detonar prematuramente os projéteis de carga oca, dissipando a sua energia antes que pudessem atingir a proteção principal. A modificação G deveria ser o auge do desenvolvimento da família, o pináculo da engenharia. Os planos eram ambiciosos. Os engenheiros pretendiam instalar um sistema de combate completamente novo, talvez uma torre redesenhada, um motor mais potente. Era a busca incessante pela perfeição, a tentativa de transformar uma máquina nascida em desvantagem numa predadora letal. Mas nesta corrida armamentista, cada avanço é apenas um fôlego momentâneo antes da próxima etapa. Cada solução engendra um novo problema, e o pináculo de hoje torna-se a base para o desafio de amanhã. Foi concebido um sistema de controlo de fogo com uma mira térmica de ponta, capaz de detectar veículos inimigos através da sua assinatura de calor, perfurando o fumo, o nevoeiro e a escuridão impenetrável da noite. Uma blindagem reativa, projetada para detonar os projéteis inimigos antes do impacto, deveria compensar a espessura insuficiente da sua couraça original. Mas o destino tinha outros planos. Apenas 4 destes tanques modernizados foram construídos. Os cálculos revelaram uma verdade inconveniente. A modernização custaria quase tanto como a construção de uma máquina completamente nova. O programa foi, por isso, encerrado, considerado economicamente inviável. Nessa altura, o trabalho no seu sucessor já estava em pleno andamento. O programa, designado TKX, tinha sido iniciado em meados dos anos 70, quase imediatamente após o tanque original, o tipo 74, ter entrado ao serviço. Os japoneses tinham aprendido com os seus erros. Perceberam que o novo tanque precisava de ser projetado com uma margem de evolução para as décadas vindouras. O resultado foi o Tipo 90, uma máquina formidável, com um canhão de 120 mm e blindagem compósita, que não ficava atrás dos melhores modelos ocidentais. Os primeiros tanques de produção em série chegaram às tropas em 1990. Um ano depois, um evento sísmico virou toda a ordem mundial de cabeça para baixo. A União Soviética deixou de existir. A ameaça de uma invasão de Hokkaido, a razão pela qual todos estes tanques foram criados, simplesmente evaporou-se da noite para o dia. As milhentas máquinas soviéticas, contra as quais os japoneses se preparavam para lutar, enferrujavam agora em bases de armazenamento ou eram vendidas a preço de saldo a países do terceiro mundo. A Guerra Fria terminara sem um único tiro. O Tipo 74 nunca chegou a conhecer o verdadeiro combate. Estes tanques nunca dispararam contra um inimigo vivo, nunca lideraram um ataque, nem repeliram uma ofensiva. Passaram todo o seu serviço em exercícios de treino, demonstrando ocasionalmente aos jornalistas as suas famosas reverências, um movimento gracioso possibilitado pela sua suspensão hidropneumática. As máquinas envelheceram, avariaram, foram desativadas e substituídas pelos novos tanques tipo 10 e pelos caça-tanques sobre rodas tipo 16. Hoje, apenas algumas dezenas de tipo 74 permanecem oficialmente ao serviço, vivendo os seus últimos anos. As suas tripulações já não são os jovens tanquistas que se preparavam para repelir uma invasão soviética, mas sim uma nova geração de militares para quem a Guerra Fria é apenas um parágrafo num livro de história. Em breve, a última destas máquinas será enviada para a fundição ou ocupará um lugar de honra num pedestal à entrada de uma base militar. Uma sentinela de aço, testemunha silenciosa de uma guerra que nunca aconteceu.